uma bela se ocasionalmente adição ao gênero grande homem, com a implicação adicional de que tais feitos heróicos não teriam ocorrido, se não fosse por uma senhora igualmente impressionante trabalhando nos bastidores. Eiffel oferece a história semi-inventada de Gustave Eiffel, o engenheiro civil que construiu o monumento mais reconhecível do mundo. Você pode pensar que um filme sobre a construção de uma das estruturas mais icônicas do mundo seria cuidadosamente montado. Mas esse não é o caso do suntuoso, muitas vezes frustrante, Eiffel. A história de um homem cujo nome está tão unido à torre emblemática de Paris, quanto às vigas de 133 anos, que ainda estão resistentes, não aparafusadas, juntas. Não há nenhuma surpresa nesta história sobre se Eiffel pode superar problemas burocráticos, de engenharia e financeiros para construí-lo, com até mesmo o Papa se opondo porque ofuscaria a Catedral de Notre-Dame. A Torre Eiffel foi visitada por mais de 300 milhões de turistas, é um elemento indispensável na tomada de qualquer história parisiense, como alguém carregando uma baguete para jantar ou música balmusette na trilha sonora. Desde os segundos iniciais, a proporção 2,66. Um cinemascope é uma pista de que este projeto não foi projetado para capturar o progresso vertical da construção da Torre Eiffel. Se esse fosse o caso, uma tela vertical do iPhone poderia ser mais adequada. Em vez disso, a escolha do diretor Martin Bourboulon de filmar no mesmo formato ultra-wide de A Ponte no Rio Cai sinaliza que o filme permanecerá firmemente enraizado no nível do solo, focado em Eiffel, o homem, Romain Duris, um astro francês moderno com a mistura certa de surcência e sensibilidade para o papel, e os detalhes mais melodramáticos de sua vida pessoal. Nos primeiros momentos do filme, passamos de Gustave Eiffel, um Romain Duris magnético, esboçando a torre e vislumbrando uma futura cerimônia celebrando sua abertura para 3 anos antes. Em uma tentativa equivocada de adicionar algum suspense à história, o filme continua a saltar para frente e para trás no tempo, com cenas de uma história de amor frustrada fictícia entre Eiffel e a filha de uma família rica chamada Adrienne, a sedutora de olhos desleixados Emma Mackey. Por mais atraentes que o casal seja, essas cenas não têm o impacto dramático que se destinam. Em vez disso, eles são uma distração da história mais interessante dos muitos obstáculos que a construção da torre teve que superar. Uma nota pouco antes dos créditos, tentando amarrar a torre e a Adrienne mais diretamente é um exagero em grande parte porque, veja acima, a história de amor é inventada. Não uma biografia tanto quanto uma peça esboçada de ficção histórica, Eiffel se identifica como librement inspiré de faits réels, que se traduz aproximadamente para uma croque inventada de Oi. Então, novamente, eventos factuais secos para um caso sub-se entre amantes de classes separadas funcionaram bem o suficiente para Titanic. Embora esse filme tivesse o naufrágio de um transatlântico na manga. Como no filme de James Cameron, o público já sabe o final, embora tenha sido planejado para descer após a Feira Mundial de 1889. A Torre Eiffel ainda está de pé, mas Bourboulon não está em posição de entregar um clímax tão espetacular. Embora ele não fosse o único designer da torre, Eiffel e a verdadeira história de sua construção são bastante interessantes o suficiente para encher um filme, especialmente um tão suntuosamente projetado como este, com um belo trabalho do cineasta Mathias Bolkar. As cenas de projetar e construir a torre são genuinamente poderosas, e mesmo que saibamos que ela será construída, vale a pena lembrar o que a tornou consequente antes de ser o local de inúmeras postagens no Instagram. Eiffel, já bem estabelecido para suas pontes, recebeu até cidadania honorária americana por seu trabalho no presente da França para os Estados Unidos, a Estátua da Liberdade. O escultor era Frédéric Auguste Bartholdi, mas foi Eiffel e a equipe de sua empresa de engenharia que criou a estrutura interior que a manteve de pé e manteve sua tocha erguida. Inicialmente, ele não estava interessado em construir uma torre, que originalmente era destinada como uma estrutura temporária para a entrada da Feira Mundial de 1889. Quero construir um metrô, não um monumento, diz ele. E havia muitas outras pessoas que não estavam interessadas em sua construção. A história merece mais do que um personagem gritando, é loucura, em Eiffel. Como cineasta não pode se dar ao luxo de mostrar muito do final do século XIX em Paris, por mais que gostaríamos de vê-la. Ele concentra sua energia dinâmica, os personagens e câmeras estão constantemente se movendo, em entregar vistas impressionantes dos suportes de apoio da torre se unindo em um campo vazio, construindo uma cena emocionante onde as pernas enormes são levantadas pela primeira vez, em seguida, baixou para alcançar o primeiro nível.
Mais seguro ainda, Bourbon choca um romance de segunda categoria. Em vez de detalhar o rico drama da vida real que girava em torno do controverso esforço de Eiffel, ele está pronto para inventar um Rosebud estilo Cidadão Kane, na fundação do Marco de Ferro de 300 metros. Já que estamos lidando com como o símbolo fálico mais famoso da França veio a ser erguido, é lógico que o motivo deveria ser uma mulher. É claro que ele finalmente decide fazê-lo, com uma visão de um edifício mais alto que o Monumento de Washington, a vingança da França contra a história. Ele insiste que deve ser aberto a todos, independentemente da classe ou da riqueza. Ele é eloquente e inspirador quando aparece diante dos financiadores. Eu sou apenas um homem com uma ideia maior do que eu. Eu só peço que você me deixe dar vida a ele. E novamente, quando ele fala com os trabalhadores exaustos e mal pagos, com sua versão de um discurso do dia de São Crispim, dizendo-lhes que é sua torre, não apenas dele. As cenas da construção em si são muito bem encenadas, e como vimos Eiffel explicar os engenhosos caissons de metal impermeável e o ar comprimido injetado que ele usou para proteger a torre, estamos felizes em ver como eles funcionam. Para inspirar tal façanha, não pode ser qualquer velha dama. No final da década de 1880, quando a torre foi encomendada, Eiffel era uma celebridade mundialmente famosa, tendo construído pontes, estações ferroviárias e o esqueleto que subjuga a Estátua da Liberdade. De acordo com a Torre Eiffel de Gil Jones, uma leitura digna para os interessados na história de fundo, o jovem Eiffel apontou várias perspectivas de casamento, eventualmente pedindo a ajuda de sua mãe para encontrar uma esposa. Realmente, o que eu preciso é de uma boa governanta que não me dê muito nos nervos, que seja o mais fiel possível, e que me dê bons filhos, escreveu ele na época. Não é assim que se pode descrever Adrienne Bourges, a proto-feminista que Bourbon apresenta como o interesse amoroso de Eiffel, encarnado pela novata Emma Mackey da série da Netflix, Sex Education, com seus olhos grandes, mandíbula forte e maçãs do rosto arquitetônicas. Grande parte do filme é contada através de flashback, memórias que surgem enquanto Eiffel esboça, ou melhor, infinitamente traça desenhos de sua torre. E assim, encontramos Adrienne mais de 2 décadas depois que Eiffel fez, por ocasião de uma reunião constrangedora, um jantar onde Eiffel, que anteriormente tinha sido visto rejeitando um projeto sem utilidade para o público, de repente anuncia sua intenção de construir uma torre de ferro 2 vezes a altura do recém-concluído Monumento de Washington. De acordo com a visão de Eiffel, a estrutura será acessível a todos, chega de divisões de classe, declara. Esse objetivo admirável pode soar político, embora, na verdade, o comentário seja uma repreensão a Adrienne, cuja família relativamente bem feita não os deixaria se casar todos esses anos antes. O fato de Eiffel não perceber a verdadeira razão pela qual ela o Gilten empresta ao filme sua dimensão trágica. Isso e o obstáculo que ela agora está casada com um velho conhecido dele, Antoine de Restac, Pierre de la Donchamps. Um complicado triângulo isocéles formam Eiffel e Adrienne reacendem suas paixões anteriores. Embora Adrienne logo perceba que há outra festa competindo pela atenção de seu amante, a famosa Dama de Fer, ou Dama de Ferro, a própria torre. Vendo como seu marido mantém o tipo de influência com a imprensa, financiadores e comissão que poderia cancelar o projeto, Adrienne finalmente decide abandonar o caso para que Eiffel possa completar sua criação. Embora poético, este desenvolvimento implica que os detratores da torre podem não ter sido sinceros em sua oposição, mas apenas manipulados pela agenda pessoal mesquinha de Restac, para salvar seu casamento. Na verdade, os opositores do monumento, que incluía figuras proeminentes como o autor Guy de Maupassant e o pintor Ernest Meissonier, foram esteticamente escandalizados, declamando a mancha de aparência industrial no horizonte de Paris como inútil e monstruosa, e uma coluna odiosa de metal aparafusado. Infelizmente, essa ideia revisionista priva o público do fascinante conflito histórico no centro da construção da torre. Uma narrativa mais honesta deve refletir uma triste verdade sobre a natureza humana. Na maioria das vezes, nossa espécie resiste à inovação ousada, de tal forma que muitos marcos amados enfrentaram duras críticas quando foram anunciados pela primeira vez. Considere o recém-inaugurado Museu de Cinema da Academia em Los Angeles, que superou uma campanha de sussurros de anos contra seu design lá fora e custo fora das paradas, ou tais acessórios parisienses como o Centre Pompidou, ainda considerado uma monstruosidade por alguns, e o impopular Novo Dossel de Les Halles, ambos, como a Torre Eiffel, colidiram com o estilo redesenhado da cidade implementado apenas algumas décadas antes pelo Barão Haussmann.
Mas isso continua sendo interrompido pelas cenas menos interessantes do romance, com um enredo superfamiliar de pais desaprovadores que pensam